Pensa comigo. E se a chave para influenciar qualquer pessoa, não importa o quão poderosa ela pareça, estivesse escondida em uma única fraqueza? É isso que a gente vai explorar aqui. Como encontrar e usar essa vulnerabilidade para virar o jogo completamente. A grande questão é essa, né? Como é que se vira o jogo contra alguém que, aparentemente, tem todo o poder nas mãos? Como se quebra uma dinâmica que parece impossível de mudar? A resposta, segundo o que a gente vai ver, está justamente nisso. Em encontrar a única fraqueza oculta da pessoa. Um único ponto de pressão que pode, de repente, mudar todo o cenário. Então, vamos começar com a ideia fundamental por trás de tudo isso. É de que não importa o quão forte a fortaleza de alguém pareça, sempre existe uma brecha na muralha. A fonte define isso de um jeito brilhante. Esse ponto fraco pode ser uma insegurança, uma emoção que a pessoa não consegue controlar, ou até mesmo um pequeno prazer secreto. A ideia central aqui é que a vulnerabilidade é universal. Ninguém está imune. Mas ok, como é que se funciona na prática? Para entender, vamos mergulhar num caso fascinante da história, a jogada ousadíssima de ferro e sangue de Otto von Bismarck. O cenário é a Prússia de 1862. O rei Guilherme nomeia o super-ambicioso Bismarck como seu primeiro-ministro. Uma semana depois, Bismarck choca todo mundo com um discurso falando em resolver as coisas na base do ferro e sangue. O resultado? Um caos imediato. A rainha, os liberais, o governo, todo mundo se vira contra ele e, claro, contra o próprio rei. A pressão ficou simplesmente insuportável. O rei Guilherme ficou apavorado. Ele começou a ver o fantasma da Revolução Francesa, se imaginando no mesmo destino de Luís XVI, sabe, na guilhotina. O pânico era total. E é exatamente nesse momento de pânico que tudo muda. No confronto entre um rei aterrorizado e um Bismarck desafiador, a fraqueza oculta do monarca vem à tona e então é explorada com uma habilidade impressionante. O contraste aqui é genial. De um lado, o rei, em pânico total, dizendo: "Vou morrer como Luís XVI". Do outro, Bismarck. Ele não oferece um consolo, nada disso. Ele muda o foco. Ele apela para algo completamente diferente: a honra. E aqui vem a jogada de mestre. Em vez de recuar, Bismarck dobra a aposta. Ele basicamente diz: sim, então vamos morrer, mas existe jeito mais honroso de morrer do que esse? Com essa frase, ele transforma o medo de morrer numa questão de legado, de honra. E o resultado foi impressionante. Ao apelar para a dignidade e para a identidade militar do rei, Bismarck transformou uma crise sobre medo em uma questão de honra nacional. Ele não só salvou o próprio cargo, como conseguiu o que queria desde o início: a aprovação para expandir o exército. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que Bismarck sabia exatamente que tecla apertar? Como se encontra essa vulnerabilidade? Vamos analisar agora a arte por trás dessa manobra. A fonte chama isso de ponto nevrálgico. É aquele ponto frágil, sabe? Onde as inseguranças, os desejos secretos e as emoções mais profundas simplesmente transbordam. Encontrar esse ponto é como ter a chave da vontade de alguém. Ok, mas como encontrar esse ponto? A estratégia central é procurar pelos opostos. Muitas vezes, a imagem que uma pessoa projeta para o mundo esconde um desejo ou uma insegurança que é justamente o contrário. Por isso, a regra de ouro é: não dá para acreditar só nas aparências. O caso do rei Guilherme é um exemplo perfeito disso. A aparência dele era de timidez, de medo. Mas, por baixo dessa fachada, o desejo oculto era o oposto. Ele queria ser um rei forte, corajoso. Bismarck foi quem percebeu essa contradição, esse desejo por glória escondido debaixo da máscara de pacifista. E essa ideia não é nova, não. O filósofo Baltasar Gracian já dizia, lá no século XVII, sabendo a origem principal dos motivos de um homem, tem-se a chave para a vontade dele. Bismarck encontrou a mola mestra do rei, o desejo de honra. Mas atenção, usar essa tática não é um passeio no parque. A fonte deixa muito claro que existe um lado bem perigoso nessa exploração, e é fundamental entender esse risco. A verdade é que mexer com as emoções mais profundas de alguém é como brincar com fogo. É uma estratégia que pode muito facilmente sair do controle de formas que ninguém espera. Basicamente, existem 3 grandes perigos. Primeiro, reações incontroláveis. Pode-se acabar despertando uma fúria ou um medo que destrói qualquer plano. Segundo, o exagero.
Forçar alguém que é tímido a ser ousado pode fazer com que a pessoa passe completamente dos limites. E por último, a perda de controle. A mesma emoção que foi explorada pode se voltar violentamente contra quem a manipulou. O ponto crucial aqui é entender a diferença entre poder estratégico e o simples prazer emocional de controlar alguém. O objetivo deve ser sempre o primeiro, porque buscar o segundo é o caminho mais rápido para o desastre. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Enxergar a fraqueza nos outros é um caminho para o poder ou é uma armadilha para os desatentos? A história de Bismarck mostra o sucesso, mas os avisos deixam claro que a linha entre os dois é perigosamente fina. A questão que fica é, será que vale a pena correr o risco?